Oi gente, meu nome é Luísa e hoje a gente vai gravar esse vídeo aqui como uma alternativa para esse momento que a gente está vivendo, já que não estamos podendo nos encontrar presencialmente, mas no ambiente virtual é sempre possível. E aí eu quero começar falando justamente sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre tudo que ele nos traz e sobre como que na realidade isso já poderia ter sido previsto por nós, que isso aconteceria e que talvez por nosso egoísmo, talvez por muitas questões, a gente não tenha percebido até então que isso poderia acontecer. Essa já é uma situação que vem se alastrando pelo planeta ao longo dos últimos meses, mas que a gente não percebeu, seja por egoísmo, ou seja por falta de conhecimento ou de leitura das notícias, ou da nossa própria fraternidade para com os nossos irmãos. Mas que apesar de tudo, essa situação vem trazer muitas coisas positivas e de união para nós. E aí, durante a semana, nos meus estudos e tal, eu me lembrei muito do livro A Caminho da Luz e do quanto que ele conta sobre a evolução da humanidade, né? E sobre como que ao longo do tempo, apesar de todas as questões que o mundo já passou, que a humanidade já passou, a gente sempre foi amparado pela espiritualidade maior e a gente sempre passou por todas as adversidades. E não é agora que a gente não vai estar amparado e que a gente não vai conseguir passar por esse momento também. E aí, então, lembrar sempre que nada acontece sem a vontade de Deus. Tudo que está acontecendo tem a ver com a vontade de Deus e também tem muito aprendizado para nos trazer, muitas coisas interessantes e boas para ser tragas. E aí, nesse momento, então, a gente precisa confiar nessa vontade, confiar que Deus está nos amparando e ter fé de que tudo vai passar. E, claro, buscar sempre a prevenção e buscar que a situação seja amenizada através daquilo que a gente possa fazer. E aí eu separei então 2 itens da Gênese para a gente poder ler e refletir um pouco sobre esses itens. O primeiro é o item 19, e aí nesse item fala assim: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará cair os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. E olha que legal! O coronavírus ele nos traz justamente essa oportunidade. A globalização material, a gente estuda isso nas escolas, a gente estuda isso nos nossos estudos mesmo, e a gente tem certeza que ela acontece. Inclusive o próprio coronavírus é uma comprovação de que isso acontece. Afinal, ele chegou tão rápido aqui, né? Questão de meses, ele já chegou aqui e está trazendo todas essas consequências. Mas o progresso moral, então, ele é uma coisa que só ele fará com que a gente tenha essa globalização moral. Só através dessa união, do amor, que a gente vai conseguir alcançar essa globalização moral e que na realidade ela é tão mais importante para nós no momento, apesar da intelectual ser importante também, né? A gente precisa que a globalização moral chegue. E aí o item 5 fala assim: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. E olha, esse livro foi escrito em 1868. E em 1868, Kardec e a espiritualidade já estavam falando que o avanço intelectual era muito maior do que o moral. Isso é muito claro hoje pra gente. O avanço moral, ele
tá muito deficiente ainda, ele precisa evoluir muito. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa aproveitar o momento da crise para que a gente possa buscar essa evolução e buscar melhorias em nós, para que a gente possa de fato alcançar a fraternidade, a solidariedade, a caridade e muitas coisas boas que podem trazer. Afinal, a gente tem certeza que se não agora, a ciência vai resolver, vai trazer as questões remédio, vacina e muitas coisas. Nossa ciência já é avançada o suficiente para conseguir lidar com esses problemas de forma, talvez não imediata, mas de forma rápida. Mas aí a gente precisa lidar também com o que está dentro de nós, com buscar essa melhoria dentro de nós para que o progresso moral da humanidade ele seja alcançado. E aí, justamente todas essas questões, elas têm proporcionado muita união, né? E olha o tanto de coisa boa que isso traz pra gente, que a gente às vezes tem dificuldade de ver. Muita gente se oferecendo para ir fazer compra para os idosos, a ciência do mundo está se unindo, a política do mundo está se unindo, muitos cantores e artistas e coisas, inclusive no movimento espírita, fazendo shows gratuitos pela internet, empresas liberando curso e muitas plataformas, muitas coisas permitindo que a gente esteja unido virtualmente, apesar de não estar podendo estar unido presencialmente. Então, muita coisa no Instagram, WhatsApp, todas as plataformas de videoconferência, muita gente jogando online, assistindo Netflix junto, muitas coisas legais acontecem e que a gente pode aproveitar desse momento para estar nos unindo, estar próximo de amigos, de família e de pessoas que a gente gosta e que nos são caras. E aí eu quero terminar esse vídeo questionando o que eu tô fazendo e o que cada um de nós está fazendo para ajudar a sociedade nesse momento. Ficar em casa é uma das coisas que mais tem sido faladas aí, né? Que a gente tem... se a gente pode ficar em casa, que a gente fique em casa. Isso é um ato de amor, é um ato de solidariedade e é um ato muito importante pela nossa... que pode partir de nós. E que a gente faça isso mesmo, que a gente faça outras coisas, que a gente ligue para o amigo, que a gente participe das coisas que estão acontecendo e que nesse momento, acima de tudo, a gente busque a caridade e a reforma íntima e o amor ao próximo. Apesar de a gente estar separado fisicamente, a gente pode estar unido por corações. E aí, gente, eu quero aproveitar e convidar vocês para responder um formulário online que a Coordenação da Mocidade vai divulgar e que vai falar um pouco sobre como a mocidade tem que acontecer nesse momento. A gente quer contar com a participação de vocês. E aí vale tudo, gente. Seja vídeos nesse formato, live, videoconferência, cine debate, qualquer coisa que vocês conseguirem imaginar e que possa permitir que a gente continue unidos nesse momento. E aí a gente conta com a participação de vocês tanto para responder o formulário, quanto para depois da decisão que a gente tomar para nos mantermos unidos, funcione e seja efetiva, tá bom? E aí é isso por hoje. Fica aí o convite para leitura desses capítulos que foram citados aqui, da Gênesis e do livro Caminho da Luz também. E é isso, um grande abraço e até a próxima!